Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui na presença do Senhor para estudarmos a sua santa palavra. Tem sido muito edificante. E eu creio que Deus vai também trazer a luz, a revelação da palavra do Senhor para a sua vida. Amém. Bom, na última lição que nós tivemos, nós entramos no capítulo 5, no livro de Levítico. E entramos numa parte aqui de esboço do Levítico, que é a lei dos sacrifícios. Depois falamos da a consagração dos sacerdotes, a separação das coisas impuras. E agora nós vamos falar sobre os aspectos teológicos. Ok, vamos lá então. Assim como o Êxodo tem... A gente leu tudo aqui? Lemos. Não, peraí. Não, amor. Perdão, gente. Não aspecto teológico. Nós vamos aqui... nós Aqui, fomos... ó. Aqui, eu marquei, ó. A Tá. consagração dos A sacerdotes. consagração dos sacerdotes, perdão. Então vamos lá. A letra A. Não, letra A não, isso é aqui, ó. A lei, a consagração dos sacerdotes. A consagração de Arão e seus filhos. Não. A consagração de Arão e seus filhos. Perdão. Fala aí. Levítico, capítulo 8, versículo de 1 a 36. Tá bom. Então o Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. E reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Sabe, gente, essas minúcias todas, parece que não tem importância, né? Mas vai prestando assim atenção que Deus vai mostrar o que tem a ver conosco hoje, tudo isso, né? Sim. O que tem a ver com o que Cristo fez, e assim vai. Moisés seguiu as instruções do Senhor e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. É isto que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Em seguida apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o centurião ao redor de sua cintura. Centurião, sério. Cinturão, né? Centurião. Vamos voltar, gente. Colocou a túnica oficial em Arão e amarrou o cinturão ao redor de sua cintura. Vestiu-o com um manto sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou em Arão o peitoral dentro dele, o urim e o tumim. E dentro dele. Você tá ruim hoje de leitura, hein, Zé? Colocou em Arão o peitoral. E dentro dele o urim e o tumim. Para mim tinha colocado. Vamos lá. Pôs na cabeça de Arão o turbante e na parte da frente do turbante prendeu a tiara sagrada, o emblema de santidade, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia, a fim de consagrá-los. A Nina aí. Aspergiu o altar com óleo 7 vezes para ungí-lo, bem como todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte, para também consagrá-los. Derramou um pouco do óleo sobre a cabeça de Arão, para ungí-lo e consagrá-lo. Em seguida, Moisés apresentou os filhos de Arão. Vestiu-os com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs-lhes... É até onde, amor? Vai, até o... E pôs-lhes... Até o 36. Tá longe. Conforme o Senhor tinha ordenado, pôs na cabeça o turbante, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho, e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e com o dedo colocou nas 4 pontas do altar
a fim de purificá-lo. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo, consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura ao redor deles, e os queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne e os excrementos, e o queimou num fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal, e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro e o derramou em todos os lados do altar. Cortou o carneiro em pedaços e o queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. A gente vê, gente, que fala aqui que foi um aroma agradável. Aroma agradável era da carne queimando? Não. O aroma agradável era da obediência. Porque o pecado foi transferido para esses animais. E assim o pecado deles foi coberto por causa do sangue dos animais. E a obediência ao mandamento de Deus com esse sacrifício, isso era agradável, era aroma agradável, né? Não o cheiro de churrasco ou de coisas queimadas, né? Porque tinha que queimar até o fim, tudo. Então devia no final ter um cheiro de queimado horrível. Mas não era isso que era aroma agradável, mas era a obediência a tudo que o Senhor tinha mandado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do animal e Moisés o matou. Você vê que para tudo que ia fazer tinha que ter a vida de um animal, né? Por isso que eu lembro que o pastor Elisier, que era nosso pastor em Jandira, ele falava que coisa consagrada é coisa morta. Então você se consagrou ao Senhor, você é dele. É dele, você não é seu mais. Né? Muita gente consagra as coisas que tem ao Senhor e depois ela pega e usa para si mesmo. E erroneamente, né? Consagra carro, consagra roupa, consagra utensílios, bibelôs. Olha, gente, é errado isso. Por quê? Você está consagrando, quando você consagra, ele deixa de ser seu. Então você está dizendo que o seu carro é do Senhor. Com certeza, se Deus mandar você dar o carro para alguém, você vai pensar 10 vezes. Então você vê aqui, olha, que consagração, ele matou, né? Transferiu. Na realidade, o que seria morto seria ele. Sim, com certeza. Né? Mas não, foi transferido para o animal. Aqui, cadê? Arão e seus filhos... Então Moisés apresentou o carneiro. Vamos ver. Mas que calma você está vendo? Calma. É só para resumir. Das vezes que foram o que Moisés matou, né? Aqui já é o terceiro animal que é morto. Cortou o carneiro em pedaços e o queimou no altar, junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. É como eu falei. Eu creio assim que ele lavava o interior e lavava as pernas, porque significava as atitudes e os sentimentos. Foi um aroma, isso é eu que acho, viu, gente? Um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o outro carneiro, o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do animal e Moisés o matou. Pegou um pouco do sangue e colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita. Dessa vez não foi no altar, foi agora nele.
né? Não neles, né? Sim, No- neles. Então, da outra vez ele ungiu as pontas do altar. Dessa vez ele ungiu, talvez a ponta do altar que era ele, né? É Que isso, era não, mas é não, aqui, é. Mas aí ele aqui, fez isso em Arão. é. Pegou, colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão. Depois acrescentou os filhos de Arão. Apresenta. Apresentou. E colocou um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Em seguida, pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo do fígado, o dos rins, os dois rins e a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre essas partes colocou um pão sem fermento. Cadê? Colocou um pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite e um pão fino untado com azeite, que tirou do cesto de pães sem fermento, que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos de Arão. Lembra que a gente falou que o pão significava gratidão, né? Colocou tudo nas mãos de Arão e seus filhos e moveu os alimentos para o alto como oferta especial para o Senhor. A gratidão, né? Pegou as ofertas de volta das mãos deles e as queimou no altar, sobre o holocausto. Essa foi a oferta de consagração. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e o moveu para o alto, como oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés pegou um pouco de óleo da unção e um pouco do sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas roupas e sobre seus filhos e suas roupas. Desse modo consagrou Arão, seus filhos e suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozinhem o restante da carne das ofertas, à entrada da tenda do encontro, e comam-na ali, junto com os pães que estão no cesto de ofertas para a consagração, conforme ordenei quando disse: Arão e seus filhos os comerão. Licença, irmãos. Queimem qualquer carne ou pão que sobrar. Não saiam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então será concluída a cerimônia de consagração. Você vê, tudo da gente agora é rapidinho, né? Você vê aqui na Bíblia que, além de tudo isso, eles tinham que ficar lá dentro. Sim. 7 dias. 7 dias. Agora permaneça à entrada da tenda do encontro dia e noite por 7 dias e cumpram todas as exigências do Senhor. Se não fizerem, morrerão, pois foi isso que o Senhor me ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Amém. Glória a Deus, né? É. B. Arão como sumo sacerdote. Capítulo 9, de 1 a 24. No 8º dia, depois da cerimônia de consagração, Moisés reuniu Arão, seus filhos e os líderes de Israel. E disse a Arão: escolha um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Por que eu falei que não era por causa que o Senhor se agradava, era aroma agradável, não era por causa da carne, do cheiro da carne, nada disso. Mas o ser humano, ele pensa sempre de forma carnal, né? Você vê que Saul, Deus mandou que matasse todos os animais dos amalequitas. E ele ficou de olho nos cordeiros gordos que tinha lá Bois, e né? não obedeceu ao Senhor. Não, e ainda arrumou uma Porque ele desculpa. achou que Deus ia gostar daquela carne Arrumou uma desculpa, gorda. Não, o Senhor
Fala assim, o Senhor por acaso tem fome de carne? O Senhor, ele ama a obediência, e por isso Deus perguntou para o que é melhor, obedecer ou sacrificar. Então, o melhor para o Senhor é a obediência e não o sacrifício em si. Não é o sacrifício, né? Ele fala assim, se eu quisesse, a terra toda é minha, eu não pegaria qualquer boi aí para comer? E outra coisa, né? Né? Quem tem necessidade de alimento, de comida, É o somos nós. homem, é o Somos olho nós. grande do homem. Não, inclusive até mesmo para permanecer vivo, Uhum. né? Porque nós precisamos de Mas proteína, ao Senhor, precisamos de carboidrato, precisamos de água, né? Para nos hidratar. Então então, nós é que precisamos dessas é coisas. muito perigoso você humanizar Deus. Isso Você aí. achar que nem o que está acontecendo com muitos apóstatas por aí é isso. Estão humanizando Deus, tentando racionar Deus. E não é assim. As coisas não são assim. A Bíblia fala que só o homem espiritual que entende das Coisa do coisas do espírito. Espírito. E aqui tem que ser pelo Espírito. Amém. E disse Arão: escolha um bezerro, eu já li, né? Não. Um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e apresente-os ao Senhor. Ambos sem defeito, né? Que já simboliza Jesus, né? Que veio sem pecado. Depois diga aos israelitas: escolham um bode para oferta pelo pecado, e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito para o holocausto. Escolham também um boi e um carneiro para oferta de paz, além de farinha misturada com azeite para a oferta de cereal. Apresentem todas essas ofertas ao Senhor, pois hoje o Senhor aparecerá a vocês. Olha só. Veja só uma coisa. Hoje a gente precisa fazer tudo isso? Não. Às vezes até a gente lendo aqui, você pode achar, nossa, meu Deus, quanto ritual, quanta coisa, mas isso, o que representa isso? Nós hoje não precisamos de nada disso, mas havia aqui uma determinação de Deus para santificação e consagração do povo. Ou seja, ele tinha que se empenhar, né? Ele tinha que trabalhar, tinha que se cansar para fazer tudo isso, e não só uma vez, repetidamente. Todas as vezes que ele ia fazer qualquer oferta, qualquer holocausto, ele tinha que fazer tudo isso de novo. Hoje eu e você somos salvos e não temos que fazer nada disso. Por acaso você tem que ir lá apresentar, fazer alguma coisa? Não. E ainda assim, Acham demais viver para Deus e viver em santidade com Ele, né? Como é que fala? Oh, meu Deus, a palavra não vê, tipo se precavendo, né? é. Se livrando do pecado, se esguiando, bem que é mesmo? E olha, Fugindo do pecado. aqui ainda era no princípio, quando Deus determinou a lei. Hoje nós estamos no final. No final, onde nós devíamos nos preparar, porque temos que estar pronto para a vinda do noivo. E as pessoas não querem. Elas têm preguiça, elas desanimam, elas não querem se empenhar, elas não querem sacrificar, elas não querem, sabe, se cansar, inclusive, por um objetivo maior. E não precisa nem se cansar muito, porque eu acho que não é enfadonho buscar o conhecimento de Deus, ao contrário, tem que ser prazeroso. Realmente, se a pessoa não tem prazer, então, né? Mas eu estava cantando hoje, gente, só pra gente. Estava cantando hoje aquela música lá que eu não vejo a hora de alguém gritar: O o noivo noivo vem. vem. E eu não vejo a hora de te abraçar. Eu estava, assim, tocado de pensar nisso. É. A saudade que a gente sente de Jesus é algo que não dá para explicar. Porque eu e minha esposa, nós convivemos, andamos juntos, nos abraçamos, nos beijamos, nos acariciamos.
né? Compartilhamos todas as coisas, vemos todos os dias de manhã. É claro que nós compartilhamos com Jesus, mas de uma forma diferente, de uma forma espiritual. Agora, não literal, mas a gente tem aquela impressão de que a gente viveu ou vive Hum. de forma literal, a ponto de sentir uma grande saudade de Jesus. É. Sabe, Aqui, amor? é. Uma grande saudade, sabe? Um anseio na alma, sabe? Aquele anseio de ver Jesus, de falar com Jesus, de se encontrar com Ele, de abraçar realmente e de ouvir alguém realmente gritar: o noivo vem, porque esse é o nosso maior objetivo, é a volta. Amém. E as pessoas não estão tendo, estão preferindo a vida, mas nós estamos no final, gente. Se não tiver preparado, não vai. Olha só. Infelizmente, não vai. E aqui, Jorge, você está falando de falta da presença, né? Tudo isso aqui, agora, essa ordenação, era para que o Senhor aparecesse a eles. Já pensou? É. Hoje Deus mora em nós. Sim, habita, o Espírito de Deus habita em Habita. nós. Não é? Eu estava É. pensando assim, a gente fala o nome de Jesus. A gente só fala o nome. Ele causa algo tão profundo dentro do meu coração, não sei do seu, mas do meu causa. Causa, É. causa. Eu sinto uma ânsia, uma sede de, de estar diante dele, literalmente, né? Literalmente. É. O povo trouxe todas essas coisas à entrada da tenda do encontro, conforme Moisés tinha ordenado. Assim, toda a comunidade se aproximou e permaneceu em pé diante do Senhor. Então Moisés disse: É isso que o Senhor ordenou que façam, para que a glória do Senhor lhes apareça. Em seguida, Moisés disse a Arão: Venha até o altar e apresente sua oferta pelo pecado e seu holocausto para fazer expiação por si mesmo e pelo povo. Apresente as ofertas do povo para fazer expiação por eles, conforme o Senhor ordenou. Arão foi até o altar e matou o bezerro como oferta pelo pecado por si mesmo. Seus filhos lhe trouxeram o sangue e Arão molhou o dedo nele e o colocou nas pontas do altar. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Queimou no altar a gordura, os rins e o lóbulo do fígado da oferta pelo pecado, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. A carne e o couro, porém, queimou fora do acampamento. Então Arão matou o animal para o holocausto. Seus filhos, até onde, amor? Vai não, até Até o o final. 24. Entregaram-lhe cada um dos pedaços, né? Incluindo a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou os órgãos internos e as pernas e os queimou no altar junto com o restante do holocausto. Em seguida, Arão apresentou as ofertas do povo. Matou o bode do povo e o apresentou como oferta pelo pecado deles, como havia feito com a oferta por seu próprio pecado. Depois apresentou o holocausto e o ofereceu de acordo com a forma prescrita. Apresentou também a oferta de cereal e queimou no altar um punhado dela, além do holocausto da manhã. Arão matou o boi e o carneiro. Perdão, irmãos. Matou o boi e o carneiro para a oferta de paz do povo. Seus filhos lhe trouxeram sangue, e ele derramou em todos os lados do altar. Depois pegou a gordura do boi e do carneiro, incluindo a gordura da parte gorda da cauda e a gordura que envolve os órgãos internos, bem como os rins e o lóbulo do fígado de cada animal. Colocou as porções de gordura sobre o peito dos animais e as queimou no altar. Arão moveu o peito e a coxa direita dos animais para o alto, como oferta especial para o Senhor,
conforme Moisés havia ordenado. Por fim, Arão ergueu as mãos na direção do povo e o abençoou. Depois de apresentar a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta de paz, desceu do altar. Então, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro e, quando voltaram, abençoaram o povo novamente. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Oh, Que glória a lindo, Deus, né? Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura no altar. Não foi, dessa vez, não foi um fogo aceso pelo homem, né? Foi o Senhor. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Que lindo, né? É. Glória a Deus. Na letra C agora, julgamento contra Nadab e Abiú por causa de sua desobediência. Capítulo 10, de 1 a 20. Quer ler? Já é, 26. Vamos lá. Você já está cansada, né? Não. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e a salpicaram com incenso. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Veja só uma coisa, gente. Fizeram o que não foi Eles mandado. fizeram algo que não foi ordenado, sabe? Tinha que haver todo uma forma, um ritual. Aqui diz assim que eles colocaram as brasas em seu incensário e depois salpicaram com incenso. Apenas isso. É. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Tá vendo? O que era o cheiro suave e agradável? A obediência. Tem alguns especuladores, né? Alguns que ficam tentando, sei lá, procurando pelo em ovo, e tentando imaginar outra coisa, outro comportamento, outra atitude de Nadab e Abiú que levou eles a serem mortos. Diz que eles entraram bêbados, tinham Nada a bebido, ver, né? nada disso. Não fala isso na Bíblia. Eles apresentaram o incenso, o fogo, não conforme Deus tinha ordenado. Ou seja, pensa só uma coisa, gente. Quando Deus dá uma ordem, uma determinação, ela tem que ser cumprida à risca. Não adianta a gente querer inventar, sabe, fazer. Não, tudo bem, Deus falou, mas vou fazer de uma forma um pouquinho diferente para ver se ele gosta. Vou fazer essa fumaça aqui, para né? ver se ele gosta, né? Porque eu quero agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Obedeça a ele, só isso. Não inventa. Eles aqui inventaram. E a invenção deles causou a morte dele. Por isso, o fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. E eles morreram diante do Senhor. Sabe? Não tinham nem como entrar lá dentro para pegar eles, né? Por isso eles entravam com uma corda amarrada no pé, né? Então Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor declarou: mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Mostrarei a minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Nossa. E mais pra frente fala que Arão não pôde nem chorar pelos filhos, né? Claro. Olha só. Deus matou os dois. Imagina você perder 2 filhos. Nossa. Moisés chamou Misael e Eusafã, primos de Arão e filhos de Uziel, tio de Arão. E lhes disse: venham cá e levem o corpo dos seus parentes da frente do santuário para um lugar fora do acampamento. Não podia ficar nem dentro do acampamento. Depois de ter sido consagrado, né? Eles foram consagrados pelo Senhor. Mas ousaram num único ato de desobediência. Não adianta fazer o que assim, Deus não mas foi mandou. uma vez só. Entendeu? Não tem. Ele é Deus, ele é Senhor, né? Eles se aproximaram e os puxaram pelas roupas para fora do acampamento, conforme Moisés havia ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não deixem o cabelo despenteado, nem rasguem suas roupas em sinal de luto. Se o fizerem,
morrerão. E a ira do Senhor ferirá toda a comunidade de Israel. Nossa. Mas outros israelitas, seus parentes, poderão ficar de luto, porque o Senhor destituiu. Gente, Não, meu destruiu. Senhor, não, destruiu Nadab e Abiú com fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, ou morrerão, pois foram ungidos com o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme Moisés ordenou. Meu Deus, era... Gente, vocês se tinha veem uma também, coisa que era séria, por que era sério, amor? Porque tudo que era do altar era representação do que havia nos céus. E aquilo ali tinha um porquê diante de Deus. Tinha um porquê cada ato daquele. E eles fizeram algo que não tinha o porquê. é por isso que a unção, veja a seriedade da unção. Ou seja, quando se impõe as mãos em consagração de uma pessoa, determinada pessoa, seja homem ou mulher, para exercer o ministério, ele precisa entender o que significa isso. Ele precisa entender. Ele foi separado para o Senhor. Sim. Separado para o Senhor. Tem muita gente aí recebendo consagração para ficar famoso, para o status, ou até mesmo para entrar na política. Ou então, Né? eles acham que recebeu aquela unção para fazer parte, talvez, da diaconia, do presbitério de uma igreja, de uma religião, de um ritual litúrgico só. Não. Separados para o Diante de Senhor. Deus, por serviço do Senhor. Já pensou? É por isso que eu me sentia tão incomodada na igreja que eu era, que me chamassem de pastora, porque eu não sou. Eu não recebi imposição de mão e nem óleo na cabeça. Não recebi. Não iria ficar incomodado se tivesse recebido isso. Então eu me sentia muito incomodada. Muito embora a minha esposa, ela faz parte do meu ministério, né, como pastor. Porém, ela não recebeu a imposição de mãos. Adjuntora sua, mas não sou nem pastora. o óleo da unção para que ela pudesse receber a designação de pastora, né? Ela não recebeu ela participa do meu ministério, né? E tem responsabilidade, ela tem responsabilidade, mas dentro do meu ministério não foi algo designado especialmente para ela, né? Poderia ter sido feito, mas não fizeram. Então o Senhor disse a Arão: você e seus descendentes jamais deverão beber vinho ou qualquer outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Talvez falaram isso aqui. Por causa disso não, aí. Mas nada a ver, né? Se o fizerem, morrerão. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Façam distinção entre o que é santo e o que é comum. Não está falando nem de profano, gente. Tem que fazer distinção daquilo que é separado para o Senhor e do que é comum. Do que é comum. Então tem que entender isso, o que é separado para o Senhor e o que é comum, né? Não está falando do impuro ainda. Então, e aí... Entre o que é impuro e o que é impuro e também o que é puro, as duas coisas. E ensine aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos que lhe restaram: Eleazar e Tamar, pegue o que sobrar da oferta de cereal, depois que uma porção tiver sido apresentada como oferta especial para o Senhor, e comam-na junto do altar. Não deverá conter fermento, pois é santíssima. Eu fico imaginando, sabe o quê? Não foi nem a questão de Arão, né? Deus já ordenou. Mas ninguém podia chorar, nem a mãe. Nem a mãe. A mãe que, né? A mãe não podia chorar. Já pensou? Porque é assim, é como se dissesse que Deus fez aquilo injustamente. Ele não fez injustamente. Como-na no lugar sagrado, pois foi dada a vocês e aos seus descendentes como sua porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Foram estas as ordens que recebi. Quanto ao peito e à coxa, que foram movidos para o alto como oferta especial, poderão comê-los em qualquer lugar cerimonialmente puro. Não é qualquer lugar, né, mas lugar que é cerimonialmente puro. Essas são as partes que foram dadas a você
e aos seus descendentes como uma porção das ofertas de paz apresentadas pelos israelitas. Movam para o alto o peito e a coxa como oferta, né, ao Senhor, junto com a gordura das ofertas especiais. Essas partes pertencerão a vocês e aos seus descendentes como direito permanente, conforme o Senhor ordenou. Depois Moisés procurou cuidadosamente pelo bode da oferta pelo pecado. Quando descobriu que tinha sido queimado, ficou furioso com Eleazar e Itamar. E os filhos que restaram de Moisés lhes disse, olha só, já é uma sucessão de erros, né? Por que não comer a oferta pelo pecado do lugar sagrado? É uma oferta santíssima. O Senhor deu a vocês para remover a culpa da comunidade e fazer a expiação por ela. Uma vez que o sangue do animal não foi levado ao lugar santo, vocês tinham a obrigação de comer a carne no lugar sagrado, conforme eu ordenei. Mas você viu uma coisa? Que a vida deles era ligada, era intrínseca com a vida da comunidade. Tanto que se eles não obedecessem ao Senhor e chorassem, Deus ia matar a comunidade. Comunidade, com certeza. Então, eles eram mesmo a representação de Cristo. A vida deles era ali. Eles representavam o povo. Preço, eles iam pagar o preço. Por isso que era tão importante que eles comessem. Porque naquela hora ele não era apenas um indivíduo diante de Deus, ele era o povo diante de Deus. Ele era o povo diante de Deus. É tremendo, né? Nossa. Arão respondeu a Moisés, hoje meus filhos apresentaram ao Senhor sua oferta pelo pecado e seu holocausto. E, no entanto, essa tragédia aconteceu comigo. Será que o Senhor teria se agradado se eu tivesse comido a oferta pelo pecado do povo num dia como este? Ele temeu, né? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Porque ele sabia que o coração dele estava triste, né? Isso é tremendo. Gente, a vida, o pecado é muito triste. O pecado traz tristeza, né? Deus separa, é muito santo, gente. Deus é muito santo, né? Só Jesus que satisfez Deus, né? Só Jesus, Só ele. que era puro e santo, sendo o próprio Deus. Separação das coisas impuras. Comidas puras e impuras. Capítulo 11 de Levítico, de 1 a 47. Nossa, aí é bastante, hein? Amor. Epa, peraí. É 11, né? Uhum. O Senhor disse a Moisés e Arão, dei as seguintes instruções ao povo de Israel. De todos os animais que vivem em terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Uma coisa, gente, Deus só permitiu que a gente comesse carne, que os homens comessem carne, eles passaram a comer carne só depois do dilúvio, viu? Antes do dilúvio, ninguém comia carne, né? Mas depois do dilúvio tornou-se alimento. Qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes e que rumine. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não pode ser consumido. Peraí, deixa eu ler de novo, gente. De todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal que tenha cascos divididos em duas partes e rumine, como a vaca, né? O boi. Cavalo não. Cavalo não. Mas você sabe que o porco tem a coisa dividida? Não? Mas não rumina. É verdade. Mas se o animal não apresentar essas duas características, não poderá ser consumido. O camelo rumina, mas não tem casco dividido. Tá vendo? De modo que é igual impuro a girafa para vocês. também, né? Rumina,
Mas não tem casco dividido. O coelho silvestre Rumina. rumina, mas não tem o casco dividido, de modo que é impuro. O porco, embora tenha os cascos divididos, não rumina, e portanto também é impuro. Não comerão a carne desses animais, nem tocarão o seu cadáver. São cerimonialmente impuros para vocês. Deixa a gente falar uma coisa, né? Aqui era uma determinação de Deus para o povo de Israel. Né? Porque era um povo separado para o Senhor. Hoje a gente fala assim, hoje você come coelho, hoje você come porco. É uma carne deliciosa, né? Torresminho. O torresmo e tal. Ai. Então era algo que Deus tinha determinado para Israel. Eu creio, Jorge, que é para a preservação deles como Sim, povo. sim, como povo. Né? Porque muita doença tinha, né? Tinha, e outra, a carne do porco mesmo é remosa, né? É. Ela precisa tomar muito cuidado, né? De todos os animais que vivem nas águas, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Qualquer animal aquático que tenha barbatanas e escamas, seja da água salgada ou de rios. Peixe com couro não podia. Não podia. Porque costuma ser Pintado. venenoso, né? Peixe com couro. Contudo, jamais comerão os animais do mar ou dos rios que não tenham barbatanas e escamas. Acontece que tem uns peixes que tem couro, mas ele tem barbatana. Mas não tem escama, né? Então, aí, se são detestáveis para vocês, isso se aplica tanto às criaturas pequenas que vivem no mar, em águas rasas, como também todas as criaturas que vivem em águas profundas. Que nem polvo, Sempre né? serão, sempre serão detestáveis para vocês. Não comerão a carne deles, nem tocarão o seu cadáver. Qualquer animal aquático que não tem barbatanas e escamas é detestável para vocês. Estes são os animais voadores que vocês considerarão detestáveis. Não comerão. Claro. O abutre, né? Folveiro ou abutre barbudo. Nunca vi. E o abutre fusco. O milhafre e todas as espécies de falcão. Toda espécie de corvo. Coruja de chifre, coruja de campo, gaivota. São todas espécies de gaviões. A gaivota é a espécie de gavião? Deixa eu ver. Olha só. O morcego galego. Não, o mocho galego. O mocho, olha, morcego, ó. O mocho galego. O cormorão. O corujão. A coruja das torres. A coruja do deserto. O abutre do Egito. Gente, eu não conhecia esse monte de coruja, de não sei o quê. Pra mim, coruja era tudo igual, né? Mas não é, né? Não, tem um monte de corujinha diferente. Eu sei, mas é tudo igual, assim, no torre e tal, né? A cegonha, toda espécie de garça, a polpa e o morcego. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão, pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados, como o gafanhoto. Peraí. Não comerão insetos alados que rastejam pelo chão. Pois são detestáveis para vocês. Contudo, poderão comer insetos alados que andam. Não pode ser do que rasteja, ó. Aqui tem perna, pernas articuladas para saltar, que é o caso do gafanhoto. É comida, pode então, comer. Você pode comer. Você pode comer, eu não como, mas você pode comer. Né? Os insetos que vocês poderão comer incluem também toda espécie de gafanhoto aí, ó. Os gafanhotos migradores, grilos. Jesus do céu. Deve ser gostoso. Deve parecer camarão. Eu não tenho coragem, não. Come ervinha eles. Todos os outros insetos alados que andam pelo chão são detestáveis para vocês. Por causa dessas criaturas, vocês se tornarão cerimonialmente impuros. Quem tocar seus cadáveres ficarão contaminados até o entardecer. Quem carregar o cadáver delas deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o amanhecer.
todo animal com casco dividido de forma desigual ou que não rumina é impuro para vocês. Quem tocar em algum desses animais será contaminado. Até onde? Até o 47, né? Nossa. Dentre os quadrúpedes, aqueles que andam sobre as plantas do pé são impuros. Se alguém tocar no animal, no cadáver de algum desses animais, ficará impuro até o entardecer. Se carregar o cadáver deles, deverá lavar as roupas e ficará contaminado até o entardecer. Esses animais são impuros para vocês. Dos animais pequenos que rastejam pelo chão, esses são impuros para vocês. A doninha, o rato e toda espécie de lagartos grandes. Tá vendo? Não pode comer o teiu que tem aqui no quintal, não. Não, eles não podem. A gente pode, mas eles não podem. A lagartixa, o lagarto pintado, o lagarto comum, o lagarto da areia, o camaleão. Todos esses animais pequenos são impuros para vocês. Se alguém tocar o cadáver de um deles, ficará contaminado até o entardecer. Se um deles morrer e cair sobre algo, tornará impuro esse objeto, seja madeira, tecido, couro ou pano de saco. Qualquer que seja seu uso, deverá ser colocado de molho em águas e ficará impuro até o entardecer. Depois disso, estará cerimonialmente puro e poderá ser usado novamente. Gente, veja só, né? Tudo isso era que tinha que ser observado. Hoje, como nós como Jesus cumpriu toda a lei, né? E a graça que foi superabundante sobre nós, que superabundou o pecado, hoje nós não temos, né, cumprir todos esses rituais. Então, é importante a gente observar isso, gente. Não existe tanto sacrifício para nós quanto para eles, né? Se a água dessa vasilha cair... Se um desses animais cair numa vasilha de barro, tudo que tiver dentro da vasilha ficará contaminado. E a vasilha deverá ser despedaçada. Se a água dessa vasilha cair sobre um alimento, ele ficará contaminado. Qualquer bebida que estiver dentro da vasilha ficará contaminado. Qualquer objeto ou qualquer cadáver de um desses animais cair ficará contaminado, onde ele cair. Se o objeto for o fogão ou o forno de barro, deverá ser destruído. Olha, que bicho imundo. Pois está contaminado e deverá ser tratado como tal. Se o cadáver de um desses animais cair numa fonte ou cisterna, a água continuará pura, né? Quem tocar o cadáver, porém, ficará cerimonialmente impuro. Se o cadáver fala cerimonialmente, né? Cerimonialmente. Se o cadáver cair sobre sementes a serem plantadas no campo, ainda assim as sementes serão consideradas puras. Mas se já tiverem sido regadas, quando o cadáver cair sobre elas, as sementes serão impuras. Olha, que coisa, né? Alguma contaminação. Se morrer um animal que vocês têm permissão de comer, ou alguém tocar no cadáver, ficará impuro até o entardecer. Se alguém comer da carne do animal ou carregar o cadáver, deverá lavar a roupa e ficará impuro até o entardecer. Todos os animais pequenos que rastejam pelo chão são detestáveis, e vocês jamais deverão comê-los. Isso jamais devem comer. Isso inclui todos os animais que se arrastam sobre o ventre, bem como os que têm 4 pernas, e os que têm muitas patas. Todos esses animais que rastejam pelo chão são detestáveis, e vocês jamais devem comê-los. São praga. São praga depois que veio com o pecado. A lacraia, né? Esses bichos. Escorpião, barata. Não se contamine com eles. Não se tornem cerimonialmente impuros por causa deles. Pois eu sou o Senhor, seu Deus. Consagrem-se. Olha só, gente. Consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. Não se contaminem. Você sabe por que Deus fala isso? Porque ele disse assim, eu sou santo. Ele está falando de comunhão. Ele estava presente ali. Estava em comunhão com eles. Não tem como ter comunhão com Deus se não tiver em santidade. Em santidade.
Por isso ele diz, eu sou santo. Não se contamine com nenhum desses animais pequenos que rastejam pelo chão. Eu sou o Senhor. Sou aquele que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, pois eu sou santo. Essas são as instruções acerca dos animais que vivem na terra, dos animais voadores, das criaturas aquáticas, dos animais que rastejam pelo chão. Com essas instruções, vocês saberão o que é impuro e o que é puro. Os animais que vocês podem comer e os que não podem. Marca como lido. Ah, é? Agora, né, vamos ver. B. Purificação das mães depois de darem à luz. Essa é pequena. 12, de 1 a 8. Veja só como é que você vê como é que é isso, né? O Senhor disse a Moisés, dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se uma mulher engravidar e der à luz um filho, ficará cerimonialmente impura por 7 dias. Né? Uhum. Como acontece durante a menstruação. É só 7 dias? A menstruação? 7 dias até muito, Eu né? não sei, eu não sou mulher, né? Então... 3 a 7 dias, mas 3 a aí 7 dias. era purificação, era 7 dias. No 8º dia, circuncidem o menino. Depois de esperar 33 dias, ainda tem mais isso, hein? É 40 dias, né? Uhum. É a quarentena que falava das mulheres que tem neném, né? Que é Não o podia nem que é o certo. nem ter nada com o marido, nada nesse período. Jorge, Ele vai falar aqui. Depois de 33 dias, a mulher será purificada do sangramento do parto. Durante o período da purificação, não deverá tocar em coisa alguma que seja consagrada. Também não poderá entrar no santuário. É porque assim, a mulher ganha neném, mas ela continua impura, porque continua saindo a sujeira do parto. Né? E isso é quase 40 dias mesmo. Também não poderá entrar no santuário enquanto não terminar o período de purificação. Se a mulher der à luz a uma filha, ficará cerimonialmente impura por 2 semanas. Nossa, o homem está cheio de moral, né? Como acontece durante a menstruação. Depois de esperar 66 dias, o dobro. Ele estará purificada do sangramento do parto. Não entendo por quê, mas Deus sabe por quê. Eu não consigo nem entender isso. Quando se completar o tempo de purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, a mulher levará um cordeiro de 1 ano como holocausto e um pombinho ou rolinha para oferta pelo pecado. Levará as ofertas ao sacerdote e entrará na tenda do encontro. A entrada da tenda do encontro. O sacerdote as apresentará ao Senhor para fazer expiação pela mulher. Ela voltará e ficará cerimonialmente pura depois do sangramento do parto. São essas instruções para a mulher depois do nascimento de um filho ou de uma filha. Se a mulher não tiver condição de levar um cordeiro, levará 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um será para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. O sacerdote o sacrificará para fazer expiação pela mulher, e ela ficará cerimonialmente pura. Marcar como líder. C. Acho que será que dá tempo ainda? Ainda dá. Regulamentos no que diz respeito à lepra. 13, de 1 a 14. Por isso dá tempo, né? Doenças graves de pele. O Senhor disse a Moisés e Arão. Depois a gente vai ver por que a gente está lendo. Que vai falar dos aspectos teológicos. De tudo isso que nós estamos lendo. Isso. Dos aspectos tipológicos. Daquilo que nós estamos lendo. Isso. Para a gente poder entender o que significa para nós. O Senhor disse a Moisés e Arão: se alguém tiver um inchaço, ou uma erupção, ou uma descoloração que possa ser um sinal de lepra, essa pessoa será levada ao sacerdote, Arão,
ou a um dos seus filhos. O sacerdote examinará a região afetada da pele. Se houver ali pelos que ficarão brancos e parecer que o problema é mais profundo que a pele, é lepra. E o sacerdote que examinar a pessoa ele vai declarar a pessoa cerimonialmente impura. Se, contudo, a região afetada da pele apresentar apenas uma descoloração branca e a mancha não for mais profunda do que a pele, e se os pelos da região não se tornarem brancos, o sacerdote isolará essa pessoa por 7 dias. Do 7º dia, ele vai examinar novamente. Se constatar que a região afetada não mudou e o problema não se espalhou pela pele, isolará a pessoa por mais 7 dias. Né? De novo. No 7º dia, voltará a examiná-la. Para não pegar em Se ninguém, constatar que a área afetada diminuiu e não se espalhou, o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente pura. Era apenas uma erupção, e a pessoa lavará suas roupas e ficará pura. Mas se a erupção vier a se espalhar depois do sacerdote examinar a pessoa e a declarar pura, ela voltará para ser examinada. Se o sacerdote constatar que a erupção se espalhou, declarará a pessoa cerimonialmente impura, pois é de fato lepra. Quem apresentar algum sinal de lepra irá ao sacerdote para ser examinado. Se o sacerdote encontrar um inchaço na pele, se alguns pelos sobre ele tiverem ficado branco e se houver feridas abertas na região afetada, é um caso crônico de lepra. Aí se estiver aberta. E o sacerdote declarará a pessoa cerimonialmente impura. Nesse caso, não será necessário isolar a pessoa, mas avaliá-la, pois é evidente que a pele está contaminada pela doença. Se a lepra se espalhar por toda a pele da pessoa e cobrir seu corpo, da cabeça aos pés, o sacerdote examinará a pessoa infectada. Se constatar que a doença cobre o corpo, declarará a pessoa cerimonialmente pura. Por quê? Uma vez que a pele se tornou completamente branca, a pessoa está pura. Cerimonialmente. Mas se aparecer feridas abertas, a pessoa infectada será declarada cerimonialmente impura. É até o 14. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos continuar na próxima lição. Vamos falar sobre a purificação dos corrimentos corporais. Né? Dia da expiação. Tá. Ok. Aí depois vem os aspectos teológicos. Louvamos a Deus por sua vida, agradecemos ao Senhor pela sua participação. Quero incentivar você a se manter firme, porque às vezes o estudo parece um pouco cansativo, mas tem os aspectos teológicos, tem os aspectos psicológicos, né? Que vai O nosso enriquecer. conhecimento Não de só Deus. isso, nós temos os comentários que nós fazemos aqui, e a gente tem hora que a gente sente o gozo da presença do Senhor. Deus realmente está presente. Você pode constatar isso. Então, seja firme, seja fiel. Amém. Se mantenha firme, não Glória desista. a Deus. Porque certamente você não está só estudando, mas você está se preparando para o Senhor, porque nós estamos nos últimos momentos. É só você ver a televisão, você ver as notícias, tudo está aí à nossa volta. Então, sabe, esteja pronto. O Senhor nos espera pronto. E nisso a gente vai lendo a Bíblia Amém. de novo, né? Nós vamos estudando, Isso né? é muito bom. Vamos né? lendo a palavra do Senhor, vamos aprendendo com Deus. Certamente Deus tem muita alegria de nós fazermos isso, porque estamos lendo a sua palavra. Nós vamos compartilhar esse vídeo no Facebook e no YouTube. Hoje nós temos culto à noite. Daqui a pouco, Você às está 20 horas, convidado. nós temos o nosso culto em casa. Convide as pessoas a assistir conosco, a cultuar conosco. Não é assistir. Não é assistir, gente. É cultuar. Se alegrar em Deus. Deus tem uma mensagem poderosa para falar ao seu coração. É o meu. Então, incentive os nossos irmãos. Então, daqui a pouco, às 20 horas, estamos juntos aqui. E a semana que vem, estaremos aqui no nosso Vem Estudar Comigo. Amém? Amém. Não se esqueçam que nós vamos ter uma pausa depois do dia 9. Isso. Dia 9 de dezembro. E vamos retornar os estudos
em janeiro. E nós iremos marcar um culto que não é live aqui em casa. Para Né? quem mora por aqui, Para né? quem mora por aqui, Isso. né, já está convidado para vir adorar o Isso. Senhor conosco. Amém. Mas os cultos em casa nós vamos ter normal, porque é um culto que nós estamos fazendo. Vamos parar. A gente não sai de férias da presença do Senhor, né? Tem muito crente que sai de férias de Jesus. Viu? Amém. Deus Amém. abençoe. Até logo mais.